E aí pessoal, tudo beleza? Eu sou o Kim Paim e hoje vocês terão um episódio especial. Hoje é o episódio 0 da série Dossiês, porque vocês sabem, toda série quando começa a fazer sucesso, o pessoal sempre lança, conteúdo extra, ovas, spin-offs e temos isso aqui hoje. Então, vamos sem muita delonga, vocês já leram o título, possivelmente vocês já chutam o que vai ser. Então vamos começar aqui. Então esse episódio aqui, ele se baseia basicamente em 3 cursos que o professor Olavo já deu, o mestre Olavo, É o Guerra contra a Inteligência, o Teoria Geral do Estado e o outro é Política e História no Brasil. Algo assim, eu vou falar o nome dele lá, eu botei aqui para não errar. Mas óbvio, são cursos imensos de horas e eu vou resumir aqui alguns pontos desses cursos que eu acho que são bem interessantes, principalmente para a gente entender a nova esquerda, esse novo movimento que vem surgindo, Então, o primeiro curso, Guerra contra a Inteligência, logo na primeira aula, tem uma fala sobre Kant. É para você que nunca leu nada de filosofia, vamos entrar na filosofia. Que Kant fala alguma coisa que não é totalmente preciso, o professor Olavo até fala, mas é interessante pra gente mostrar o que vai vir a seguir, E aí Kant ele tem lá uma ideia sobre meio que como a gente percebe as coisas, como a gente conhece as coisas e por aí vai. E ele vem meio que com uma frase que eu poderia resumir meio que o pensamento dele, mais ou menos, não é tão completamente preciso, que seria: nós não conhecemos as coisas em si mesmas, mas em aparências. E o que não conhecemos, nos resta a fé. Nossa, o que é isso? Que frase mais sem sentido nenhum. Então calma, gente. Calma. Vamos aqui no início e olhar passo a passo. Nós não conhecemos as coisas em si mesmas. Tipo assim, a gente não conhece nada pela coisa em si. O que a gente conhece é a coisa, por exemplo, quando alguém lhe mostra uma bola, você não conhece tudo pela bola. A primeira coisa que você vê é o visual da bola. Lembra quando você era criança, você não sabia que se jogasse a bola no chão ela ia pular. Você não sabia qual o som que a bola faz quando ela bate na parede. E por aí vai. Então eu vou até mudar aqui para ficar mais fácil. Por exemplo, o papel. Você não conhece o papel em si, você vai conhecendo aparências conforme você vai lidando com o papel. Por exemplo, primeiro você vê a aparência do papel. Ah, isso aqui é papel. Todo mundo aí deve saber o que é papel amassado. Então, você sabe quando você amassa papel, ele fica cheio de dobra, as dobras dele ficam um pouquinho mais duras. Se você tentar desamassar, ele continua amassado. Um papel nunca volta a ficar normal. Vocês devem conhecer o cheiro do papel, creio eu. Todo mundo deve saber a zoada e como é a força que você tem que colocar, às vezes, para rasgar um papel. Todo mundo deve conhecer a textura do papel, colocar o papel no rosto. Mas eu pergunto, vocês conhecem o que acontece se misturar papel e ácido muriático? Vocês conhecem o que acontece quando mistura papel e ácido sulfúrico? Vocês conhecem qual é a estrutura atômica molecular do papel? Vocês conhecem isso? Possivelmente deve ter alguém aí que conhece. Eu não conheço. E aí que gera a questão. A gente não conhece tudo de nada. Nada é impossível nesse mundo a gente conhecer tudo de uma única coisa. É impossível. Nem que seja uma única pequena coisa, a gente não conhece de tudo. No nosso próprio corpo. Você já viu seus órgãos dentro de você? Você nunca viu. Você sabe que tem. Você pode fazer um raio-x, ver uns certos visuais. Você pode fazer um exame de sangue para detectar algumas coisas. Mas você não conhece tudo. Você não tem como conhecer todas as aparências. Entendam a aparência não como o visual, mas como as informações que aquela coisa pode lhe trazer, sabe? Todas as informações. E aí que entra na questão da fé e da confiança. O que é que Kant fala? Quando a gente não conhece alguma coisa, a gente vai dar fé a essa coisa. Por exemplo, se eu falar para vocês que se misturar papel com ácido muriático vai subir uma fumaça amarela, vocês podem acreditar ou não. Mas a única coisa que sobra a vocês é a fé, ou a não fé. Vocês podem confiar ou não, porque vocês nunca viram. Vocês nunca viram com os olhos de vocês para ter certeza. Não, eu sei que isso daqui é verdade, sabe? E por que isso é tão importante? Por causa do discurso. A gente aqui na política, algum de vocês tem a capacidade de entrar dentro do cérebro de alguém? Ver o que a pessoa está pensando? Ler os pensamentos de alguém? Eu acho que não. Acho que ninguém tem essa capacidade de ler os pensamentos. Então, a gente pode conhecer da pessoa as aparências. A gente pode saber do político qual partido ele veio, quais são algumas ideias que ele tem e já defendeu, sabe? Qual é o passado dele? Ele tem algum histórico criminal, já teve alguma passagem. Então a gente pode conhecer algumas aparências para a gente tentar fazer um julgamento da pessoa.
mas a gente nunca vai conhecer a pessoa por completo, a gente não se conhece por completo. Então aí que entra a questão. Então, por exemplo, esquecendo até da política, se eu passar alguma informação para vocês, o que é que influencia a dar uma informação e você acreditar se essa informação é verdade ou não? Possivelmente tudo que a gente já aprendeu na época de escola, a gente só pôde conferir com nossos olhos, sei lá, 5%. Várias informações a gente deu fé. Por quê? Por causa de um diploma, sabe? A pessoa que estava nos transmitindo é um professor, é um médico, é alguém que, em teoria, a gente tende a acreditar. Por quê? Porque por mais que a gente não tenha visto, aquela pessoa, ela meio que é da área, ela se especializou naquele tema. Então, se um engenheiro, você quer construir uma casa, você vai perguntar para o seu amigo ou para um engenheiro, você não sabe se o engenheiro sabe ou não construir uma casa. Mas já é um indício. Por quê? Porque ele estudou engenharia. Então isso já passa uma certa confiança. Por exemplo, idade. Coloquei aqui essa foto aqui bonitinha, uma senhorinha e um bebê. Você dá mais fé em geral a uma criança que vai lhe ensinar alguma coisa ou uma pessoa de mais idade que já tem experiência de vida? Então, em geral, a idade da pessoa também pode influenciar. Outra coisa são os bens que a pessoa tem. Eu coloquei aqui o dinheiro, mas seria bens como um todo. Por exemplo, você vai comprar um curso de alguém que vai lhe ensinar a ser rico se a pessoa é pobre? Você não vai. Você vai comprar um curso de linguística, de gramática, de uma pessoa que não sabe falar direito? Você não vai. Então, o que a pessoa tem pode representar também alguma coisa na hora de você comprar ou não o discurso dessa pessoa. Outra coisa, livros. Quantos livros aí que tem coisas que são mentira? Você vê aí livros de escola que a narrativa é mentira, mas querendo ou não, ainda são livros. Então, quando a gente pega essa informação, a gente tem que checar todas as outras coisas. Então, uma análise política tem que checar tudo, sabe? Você não pode só comprar essa análise por nada. As melhores análises, como o próprio professor Lavo fala, até a providência divina ele entra em questão. Outra coisa que vai nos ajudar na confiança ou não que a gente tem numa pessoa, num político, num influenciador, é a aparência. Você, sei lá, vendo uma pessoa simples, normalmente as pessoas têm um preconceito. Você vê uma pessoa que faz uma modificação corpórea, você fala, velho, isso daqui é meio complicado. Outra coisa que faz você acreditar ou não no discurso de alguém, a quantidade de, por exemplo, de números, número de seguidores, número de likes. Falem a verdade, quando você chega num canal, que o canal já tem 1 milhão de seguidores, passou a ideia que aquele canal deve falar alguma coisa boa, porque ninguém chega a 1 milhão só falando, sei lá, besteira, só falando que o céu é azul, então deve ter alguma coisa ali que o cara fez, então passa uma confiança. Por exemplo, você vai comprar alguma coisa, você vê lá uma loja gigante com a fachada bonita, aí você vê uma lojinha pequenininha que só tem uma. Uma é uma franquia, tem todos os locais, uma das maiores fábricas do mundo, sei lá, de pneus. A outra é uma fabriquinha de fundo de quintal, às vezes o pneu é até melhor, mas você vai dar crédito aqui, a fábrica grande, com muitos funcionários, com a franquia e tudo, ou você vai dar vazão à pequenininha. Então números também influenciam para um discurso político e por aí vai, e várias coisas. Por exemplo, até esse canal, quando eu faço um canal, imagine se meu canal não tivesse esse fundo bonito, não tivesse uma música tocando, eu não tivesse, sei lá, vestindo assim uma roupa que passa uma certa seriedade, se meu áudio aqui fosse um áudio ruim, eu não tivesse um microfone bom, eu tivesse com um microfone todo chiado, será que vocês iriam entender as coisas da mesma forma? Então vocês percebem como a gente vive num mundo que é tão difícil a gente realmente obter informação nua e crua, a informação primária, e a gente tem que se fazer o quê? Tipo assim, dar fé. E a confiança em diversas outras coisas. Mas eu vou abordar a questão da desconfiança no discurso. E aí, por exemplo, outra coisa que é extremamente complicada no discurso, a lógica. Eu já dei esse exemplo aqui no passado. Pra gente, às vezes, acreditar no discurso de alguém, muitas vezes a gente usa a lógica. Porque aquilo, se não fizer sentido, a gente não vai acreditar. Se o cara fala, não, a gente tem que fazer, sei lá, a gente tem que começar a plantar cana no meio do sertão porque vai dar certo e a gente vai ficar muito rico. Aí você tenta usar assim a lógica que o sertão meio que não chove, o solo é meio seco. Será que lá é o lugar certo para plantar cana de açúcar? Eu acho que não faz muito sentido, então não tem lógica. Mas, por exemplo, eu chego e falo para vocês, não, vocês lembram lá do metal de Wolverine, o adamantium?
Pô, o metal mais forte que tem no mundo. Imagina a gente fazer um carro blindado de adamantio, levar pra qualquer lugar aí, a gente vai estar super protegido e por aí vai. Sabe, imaginem aí as capacidades que a gente pode utilizar do adamantio, sei lá, uma faca que a gente pode cortar comida, ela nunca vai deixar de ser amolada. Só que qual é o problema? É um discurso que tem lógica, mas a premissa inicial é mentirosa, porque o adamantio não existe. Então, eu posso criar um discurso cheio de lógica, mas vocês no final serão enganados, porque a premissa inicial era mentira. E aí que chega aqui, ó, nessa pessoal toda aqui, ó, confiança. Gente, beleza, talvez você é um cara fantástico, fenomenal, que nunca se enganou na vida com ninguém. Mas vamos analisar a sociedade brasileira, o povo brasileiro. Você vai me dizer que você não conhece ninguém que acreditou em Lula? Você vai me dizer que você não conheceu ninguém que achou que o PT realmente seria o partido que iria caçar os corruptos? Aquela história dos paladinos da justiça? Será que essa história um dia não foi verdade? Só que o tempo foi passando e a gente viu quem era Lula. Lindbergh Farias, o cara pintada. Poxa, cara lá, direta já, Collor e por aí vai. Quem é Lindbergh Faria hoje? Nando Moura, gente. Que Nando Moura defendia, Olavo de Carvalho, defendia o presidente. E agora? Olhem como foi difícil para muita gente. Eu que segui Nando Moura, eu levei pelo menos umas 2 semanas pra... Tipo assim, eu achei que tinha uma coisa estranha. Eu falei, não, o cara tá meio que falando coisa errada, mas ele vai voltar atrás, não é assim. E aí até perceber o que realmente aconteceu, demora um tempo, por quê? Porque você cria uma confiança com a pessoa, você começa a criar um vínculo de amizade, e quando você tem esse meio que vínculo de amizade, sei lá, de admiração, quer que seja, você acaba dando razão que a pessoa fala. Por quê? Porque nesse mundo a gente não conhece as informações de tudo. A gente tem que dar fé nas vozes das pessoas, né? A gente tem um contato assim com 5%, sabe? Das aparências dos objetos. Kim Kataguiri, sabe aquele jovem que a gente falava, não, pô, jovem isso, que aqui ó, quase um retirante, foi andando até Brasília. Aí você vê hoje, olha, com a barbinha, cabelinho penteado, sabe, um terninho na câmara. E aí, velho? E aí? Então só vocês veem que o Brasil vive, esse é um processo cíclico no Brasil. A gente vê a pessoa, e aí qual é o problema? Que a gente fica presa ao discurso da pessoa. E às vezes a gente não checa todos aqueles outros parâmetros que a gente deveria colocar em xeque para poder analisar essas pessoas. Então, por exemplo, um exemplo de confiança, antes de entrar na segunda parte do vídeo, é, por exemplo, o Caio. A partir do momento que as pessoas acreditam que o discurso do Caio é apenas o discurso do Caio e não tem nada atrás, você começa a gerar aquele vínculo. Não, esse cara aqui é legal. Esse cara aqui defende o conservadorismo. Pô, eu tô junto com esse cara. Aí você tem a tendência tipo assim, a comprar a ideia de uma pessoa que você tem uma certa admiração. E se essa pessoa tiver um amigo, você vai dar um voto de confiança por meio dessa pessoa, porque você acredita que essa pessoa não vai se relacionar com pessoas de origem duvidosa. Então, por exemplo, o Caio tá aqui, ó, junto com o Vinícius Poit, os dois felizes, alegres, contentes e sorridentes. Aí você é um conservador, você fala, pô, eu gosto do Caio. Pô, o Caio tá dando essa opção aqui, do Vinícius Poit, ele votou no Poit. Eu vou votar no Poit também. Por quê? Porque eu apoio o Caio. Por que você, no seu canal, você tá fazendo fofoquinha sobre o Caio? Porque, por exemplo, a partir do momento que você dá confiança pro Caio, compra a narrativa do Caio e acredita que Vinícius Poit é uma boa pessoa e não checa, você fica na confiança, porque você confia no Caio, no que o Caio lhe recomenda, aí você vê e se depara notícia como essa, que o Vinícius Poit diz, é preciso tirar o conservadorismo da conversa sobre cannabis. E aí, conservador, você é a favor de discutir sobre regulação da maconha, ainda que seja medicinal? Você é a favor disso? Você entende como é perigoso a confiança, como é perigoso a gente não desmascarar algumas pessoas e mostrar quais são as ligações que ela tem? Porque às vezes você acaba comprando o discurso dessa pessoa. E aqui você vê, ó, o Vinícius Poit, eu e meu amigo Thiago Mitraldi representaremos o Novo na comissão especial que discutirá a liberação da cannabis para fins medicinais. E Vinícius Poit também no Renova BR, que vocês já viram lá, eu li para vocês a Base Nacional Comum Curricular que o Renova BR está tentando instaurar. Querendo ensinar um monte de maluquice de religião pro seu filho, sobre ideologia de gênero, sobre o que é machismo nas escolas. Você quer isso? Eu não tô falando que é bom ou ruim, mas você quer isso? Você que se diz um conservador, tá aqui no canal, é isso que você quer?
E você percebe como a narrativa vai se juntando, e às vezes, por pura confiança, porque você não tem tempo de caçar tudo, você acaba comprando a narrativa de uma pessoa. E aí, a gente entra agora aqui na segunda etapa do curso, que é esse curso aqui, ó, tá disponível no YouTube. O primeiro é lá no Seminário de Filosofia, esse aqui tá no YouTube, que é o curso de Teoria do Estado de Olavo. A gente vai falar basicamente do conteúdo da primeira aula, que é o quê? Várias coisas, mas Olavo fala assim logo no início de dois temas que é muito interessante, que é o conceito de doxa e o conceito de episteme. Muitas pessoas vivem na doxa, que a doxa é o quê? É o discurso. As pessoas tendem a julgar outras pessoas pelo discurso delas, não pelos outros fatos, sobre quem são os amigos, sabe? Aquela história, por exemplo. O cara diz, eu não fumo, mas anda na Cracolândia, todos os amigos estão na Cracolândia, ele só bota assim aqueles músicas de rap, tipo Marcelo D2, Ludmilla e por aí vai, mas ele não é da Cracolândia, não, ele não fuma nada. Você vai acreditar no discurso de um cara desse? Não vai, porque você, quando você olha meio que tipo assim, se o cara falar, você não pode comprar o discurso do cara, porque tem muita coisa por trás. Então, o brasileiro, sabe? O cara que não entende muito de política, o cara que não vai muito atrás, ele acaba vivendo no mundo do discurso. O cara que é o revolucionário de esquerda, sei lá, um eleitor de Ciro Gomes, ele acredita no discurso. Ele não vai lá checar o que o Ciro Gomes está falando. Se Ciro Gomes falou, pô, faz sentido, tem lógica. Às vezes a premissa é até mentirosa, como é o Adamante, o de Wolverine, que não existe. Ele chuta o número de cabeça e aí começa a desenvolver uma teoria maluca em cima daquele número que faz sentido, mas o número nem existe. E a pessoa não acredita. Por quê? Porque o cara acredita no discurso. O cara não faz uma análise em cima do discurso. E aí que entra a episteme. Se você um dia quer fazer uma análise política como o professor Olavo e não errar, você tem que entender o que é episteme, que é a análise do discurso. Você não pode só comprar o que as pessoas dizem. Você não pode confiar em todo mundo até que se prove o contrário. Você, dentro da política, você tem que fazer uma análise do discurso. E aí, por exemplo, o professor Olavo diz que todo discurso, toda ideia, ela pode ter meio que 5 classificações, né, do que essa ideia pode meio que transmitir. E um único discurso, ele não necessariamente ele tem que estar limitado a uma categoria. Talvez um discurso ele pode estar dentro de todas as categorias. Mas, por exemplo, vamos aqui já comentando até das notícias do dia. Um discurso, sabe, uma fala, pode ser uma descrição da realidade. É um dos usos do discurso, que é o quê? É descrever um fato. Uma descrição da realidade. Coisa simples. Por exemplo, hoje é domingo. A temperatura ambiente é 25 graus. São 13 horas e 5 do dia XYZ. Fulano foi baleado na perna. Então, eu tô dando a informação nua e crua, não tem nenhuma análise. A informação nua e crua. É isso aqui, ó. Eu tô te descrevendo a realidade. E aqui eu coloquei uns tweets para mostrar, por exemplo, Sérgio Moro. Em 2019, a PF obteve o sequestro de equivalente a 653 bilhões em bens do tráfico de drogas, 44% a mais do que em 2018. Ele está dando aqui um dado simples e real da realidade. Foi isso aqui que aconteceu. Esse daqui é um dado. Não é uma narrativa, não estou querendo falar nada. Não, é um dado nu e cru. Sabe? Acabou. Ministro Tarcísio, também aqui, ó, competência e eficácia. O consórcio lá do Porto de Santos, né, saiu do prejuízo da ordem de 468 milhões em 2018 para lucro de 150 milhões em 2019. O resultado consolidado de todas as companhias docas apresenta melhoria de 17 vezes, segundo o balanço do Ministério da Infraestrutura. Ele está dando aqui um dado. Ele não está fazendo assim uma análise, uma pessoa isso, aquilo, outro. É um dado. Um discurso pode ser utilizado para descrever a realidade. Quando o discurso é assim, não tem muito o que fazer, é um dado, não tem muito o que questionar. Você só vai lá e realmente checa para ver se é verdade. Mas ainda assim, você tá vendo com seus olhos, você tá lá dentro, não tá. A gente dá fé por quê? Porque é Sérgio Moro que tá falando. Então eu não tenho motivos para desconfiar que isso aqui é mentira. Você tem? Eu não tenho motivos para desconfiar do ministro Tarcísio. Você tem? Eu não tenho. Outro uso que o discurso pode ter é uma questão entre o locutor e o ouvinte sobre um determinado assunto. O que seria isso, Kim? Mas o que seria isso? Vamos lá. O locutor quer, sobre os outros, inocular no próximo uma crença que vai fazer ele agir de uma maneira que eu quero que ele haja. Então, tipo assim, basicamente, eu vou fazer um discurso que eu quero meio que te hipnotizar sobre um determinado assunto, para eu fazer que você faça meio que o que eu quero. E aqui eu coloquei uns exemplos.
O time X possui mais títulos que qualquer outro. Eu não preciso pedir para você torcer para esse time. Mas eu faço esse discurso porque esse discurso vai te dar a entender que esse time é melhor. Se tu tá procurando um time de futebol, tu vai torcer para esse time. A reforma da Previdência vai aquecer a economia e gerar empregos. É uma frase que o quê? Que eu vou falar para tu e você fala, pô, então isso aqui é bom. Eu vou aprovar a reforma da Previdência. A reforma da Previdência é boa para o Brasil. Lute por ela. Isso aí tá implícito no discurso. Vai funcionar na sua cabeça dessa forma. Outro exemplo. Bolsonaro é contra a doutrinação de crianças na escola. Aí você vai pensar, pô, Bolsonaro é um bom político. Se você não quer que o seu filho seja manipulado pelos professores, vote nele. Então você é um conservador, você não quer que seu filho, então, pô, vou votar em Bolsonaro. Ele não precisa falar assim, vote em mim. Ele só fala, ó, eu sou contra a doutrinação. O que é mais eficaz? Ele falar pra você votar nele ou ele falar que ele é contra a doutrinação? É a mesma coisa, basicamente. Ele tá comprando o voto de quem concorda com ele. Então tem vários tipos. E eu coloquei aqui, ó, alguns exemplos desse nível de discurso. Vera Magalhães. Neste post vai o que eu apurei junto à ministra do STF. E aqui vai a minha opinião. Depois de ler as 95 páginas da denúncia contra a Glenn, ela é inepta do ponto de vista jurídico e arbitrária do político. A clara disposição de revanche. O Ministério Público não pode ir por aí numa democracia. O Ministério não pode ir por aí numa democracia. Então, tipo assim, ela quer influenciar a você acreditar que Glenn está sofrendo uma perseguição, com isso daqui, tá bem claro. Ela quer influenciar até o Ministério Público. Ela tá falando aqui, ó, uma democracia, Ministério Público. Você não pode ser assim. Ela quer coagir o Ministério Público. Ela não precisa falar assim, ó, Ministério Público, se você não fizer isso daí, eu vou começar a postar coisa contra você, fazer um monte de tweet pra tentar queimar o filme do Ministério Público. Ela só dá aqui, ó, uma deixa. O Ministério Público não pode ir por aí na democracia. Assim, ó, pra bom entendedor, minha palavra basta. Aí vem o Renan Santos. A demissão do Avim não resolve o caso, mas escancara o problema. A mentalidade desse governo é o fermento de gente como ele e Weintraub. O bolsolavismo é nada além de rancor como política. Outros doentes ainda governam, muitos outros aparecerão. E o que é que ele quer falar isso aqui? Que todo mundo da ala conservadora, da ala ligada a Bolsonaro, professor Olavo, não presta. É um pessoal assim que é contra, sabe? É contra o Estado democrático de direito. Então, ele usa o discurso para tentar criar uma ideia dentro da sua cabeça sobre um determinado assunto. E mais exemplos, por exemplo, a Veja. Carlos Bolsonaro é contra a Regina Duarte na Secretaria de Cultura. Um discurso que é mentira, porque ele fala aqui, ó, teu redondinho. E a Veja fala, ó, em vez de xingar, dê uma resposta direta. O senhor a favor dela, se for, reconheceremos nosso erro. E o Carlos fala, fazem a matéria afirmando uma mentira descarada e agora vão conferir se é verdade ou não? Então, tipo assim, ele tá usando um discurso para criar uma narrativa. E Carlos Bolsonaro tá gerando burburinho, tá gerando um racha no governo. Porque não é nenhuma verdade. Não é de realidade, o Carlos mesmo aqui tá afirmando. Vocês percebem isso daí? Aí aqui a Veja, ó, Bolsonaro rouba a cozinheira de ex-aliado Paulo Marinho. Você lê a matéria e você fala, pô, peraí, pô, o cara é um descarado, o cara não tem ética. Pô, como é isso aí que rouba a cozinheira do Paulo Marinho? Você vai lá, não, a mulher só quis trabalhar com o Bolsonaro, pô. A mulher gosta de Bolsonaro. Aí você vê aqui, ó, as matérias também sobre o caso Glenn. Sem ser investigado ou indiciado, Glenn Greenwald é denunciado pelo Ministério Público sobre invasão de celulares e autoridades. Sem ser investigado? É sério? A Polícia Federal já interrogou, já teve delação premiada, já teve tudo, os delatores falaram o nome dele. Vocês percebem isso daqui? Mas botam uma mensagem que é para criar uma ideia dentro de vocês sobre um determinado assunto. E aqui temos outro método do discurso, que é utilizar o discurso na questão entre o locutor e o ouvinte, uma relação entre ambos, para criar uma ideia sobre o locutor. O que é isso? Vamos nessa. O locutor cria uma imagem no outro do que ele quer que você pense que ele é. Representar um papel não visa uma ação real, mas do que ele quer simular naquele momento. É o quê? É o cara falar uma coisa não para te influenciar sobre um assunto, sabe? Sobre a reforma da Previdência, sobre o governo, mas ele quer criar uma imagem sobre ele mesmo na sua cabeça. Ele quer vender para você que ele, sei lá, ele é um cara bom, ele é um cara legal, sabe? Ele é um conservador nato. E aqui uns exemplos, ó. Ontem não pude participar da sessão, pois estava buscando votos para a Previdência. Questão que de Arthur. Então, ao falar isso daí, o que é que você pensa? Pô, esse cara é demais, velho. Esse cara aí se importa com o país. Ele quer alavancar a economia.
Outro exemplo, eu vou defender Bolsonaro até o fim, serei a Bolsonaro de saias no Congresso, é o que a Joyce disse. Quando ela fala isso, ela fala o quê? Você pensa, pô, Joyce é boa demais, a Joyce é realmente assim, ó, é uma conservadora, é uma bolsolavomorista, a gente falou aquele termo, né? Não, vou votar nela. Daqui, ó, fulano é uma apoiadora ferrenha do mito, podemos confiar nela. Precisamos preservar as instituições democráticas, que o Rodrigo Maia fala direto. Aí você olha pra ele e fala, pô, é isso mesmo, esse cara é um democrata, é um cara pró-democracia, eu gosto de democracia, eu não gosto de ditadura, então eu vou apoiar Rodrigo Maia. E aqui, ó, uns exemplos de tweets. Aqui, ó, em azul, ó, Nando Moura. Se eu quisesse mamar nas tetas de dinheiro de impostos e cargos públicos, teria eu mesmo me candidatado e certamente seria eleito. Aí ele fala isso, você pensa, não, velho, esse cara aqui é demais, velho. Esse cara aqui, ele tá criticando porque ele quer o bem do país. Não é porque ele quer um cargo, que se ele quisesse realmente, pô, ele tem 3,3 milhões de seguidores, ele teria se candidatado, ele estaria dentro do governo, mas ele não quer que ele, pra ele poder falar sem, sendo isso imparcial, poder falando de fora, sem ter o rabo preso, tá entendendo? Aí ele vende essa narrativa pra você, ele cria essa ideia. Nando Moura é um cara bom. Aí você vem aqui, Arthur, ó, lutei para que o fundão de 2 bi não fosse sancionado, mas ele foi e a distribuição será assim. Ele fala, pô, aí você fala, pô, velho, realmente assim, Arthur que é o bem do país. Arthur é contra essa lei aí que vai dar dinheiro pro PT, sabe? Que vai dar dinheiro pro MDB, que vai dar dinheiro pro DEM, pro PSDB. Pô, Arthur é um cara da poxa, viu, velho? Gosto demais desse cara, velho. Aí vem o Caio, jovem conservador, inclusive vídeo que o Caio Coppola removeu do canal dele. Será que é porque ele quer esconder as opiniões antigas, agora que vai pra CNN? Mas você pensa, pô, aí eu quero falar, não, porque eu sou conservador, eu sou isso. Aí fala, pô, velho, esse cara é demais, velho. Olha como ele fala do conservadorismo, alegre, feliz, dando risada, orgulhoso. O cara é conservador, velho. Eu vou assistir todos os episódios dele contra o Fefito, sabe? Então, é mais um uso que você pode fazer do discurso. E perceba, não necessariamente você só tá na coisa, querendo ou não, o discurso de Arthur, existe uma certa descrição da realidade, porque ele tá falando que um fundão de 2 bi foi sancionado, e realmente foi, isso é uma descrição, só que ele já bota uma narrativa implícita. E aqui ele fala, ó, parabéns Maia ao Colombo Bolsonaro, aqui também se encaixaria na segunda coisa, ele tá gerando pra você uma ideia dentro de algum assunto específico. Ele quer criar uma narrativa que Bolsonaro, sabe, tá por trás disso daí, Bolsonaro não presta, Bolsonaro é ruim, tá contra o povo, sancionou o fundão. Outro uso da ideia no análise é o locutor versus o locutor. Isso é basicamente uma auto-hipnose. Que é o quê? É o locutor falar algo para influenciar a si mesmo. Ele gostaria de acreditar em tal coisa para incentivar a sua ação naquela coisa. Uma espécie de auto-hipnose. Exemplos, ó. A luta pela implementação do Estado proletário é essencial para o nosso bem. Fulano quer acreditar que ele precisa lutar por isso também, sabe? Ele fala isso daí, não, temos que lutar pelo Estado proletário. Ele quer se autoconvencer, ele sabe que não é muito verdade, mas ele fala convicto que é para isso ele se convence. Ou você aí, você que tá assistindo aqui o vídeo e fala, ah não, hoje eu tô indisposto para estudar porque eu acordei com o pé esquerdo. Você se liga pro seu amigo e fala, pô, velho, eu tô tão assim meio chateado, sabe? Aconteceu isso comigo e isso. Você, na verdade, você tá falando isso daí, seu amigo nem quer saber, velho. Na real, não é nada dele. Você tá falando isso daí que é pra você se justificar pra você mesmo que é tudo bem não estudar hoje. É tudo bem não ler 20 páginas de um livro hoje. É tudo bem não ler 20 minutos hoje, sabe? Não, velho, porque eu tô indisposto, eu tô cansado, acordei com o pé esquerdo. E aí eu botei aqui o velho meme do Homem-Aranha, todo mundo já conhece. Aquele post no Moro antigo que mostra algumas coisas aqui na parte de baixo, ó. Não existe nada que esses caras odeiem mais do que alguém que não se submete, não se vende e que fala a verdade. Ele quer acreditar que ele é assim. Quando ele fala naqueles vídeos, eu não me importo em perder seguidores, eu importo com a verdade. Ele quer acreditar isso. Porque vocês acham mesmo que ele não se importa quando ele vê lá os números caindo? Mas ele quer repetir isso para ele mesmo, para ele acreditar que ele tá no caminho certo. E aí a gente chega no último uso do discurso, segundo o professor Olavo, né? Que seria o símbolo autoexplicativo. Esse daí reina no noticiário, na política nacional. E o que é isso? Esse aqui é um pouquinho mais complicado, mas vamos lá que vocês vão entender. Quando existe um vínculo lógico, mas não existe vínculo real, não é um conceito, é um símbolo autoexplicativo. Ou seja, um símbolo autoexplicativo é uma coisa que pode ter lógica, mas não tem vínculo com a realidade. Tem um certo sentido, mas não tem vínculo. Vou mostrar as notícias para esclarecer. O símbolo autojustificativo é um pseudo-conceito, um simulacro de conceito que não descreve a realidade do seu objetivo. Ele anuncia a posição que o falante tem perante o objeto.
o que ele sente ou o que ele espera desse objeto. Tipo assim, eu vou mostrar pra vocês as notícias, mas guardem esse conceito. Alguns exemplos. A Revolução Russa vem para instalar um Estado proletário. E aqui é o exemplo que o professor Olavo dá no curso. E que diz aqui, ó. Eles falam que a Revolução comunista foi o Estado proletário, mas apenas um integrante do governo era da classe proletária. Era muita gente da aristocracia, da classe média, do exército e por aí vai. Dos intelectuais. Mas do povão do proletário não tinha ninguém. Então, é um símbolo explicativo. Ele quer falar com o Estado proletário, mas, velho, não é nada disso. Outro exemplo, a Revolução Francesa veio para destituir a aristocracia e dar poder à burguesia. Aí teve a Revolução, mas na verdade só um integrante do governo era um burguês. Então é um símbolo que não faz sentido nenhum. Ele tem que se explicar por ele mesmo. Tem até uma certa lógica, né, no que eles falam, mas quando você vai para a realidade, não tem. Outro aqui, ó, Bolsonaro é um fascista, sabe? Pô, Bolsonaro é um fascista? Pera aí, velho, isso não tem nenhum vínculo com a realidade. E aqui eu trouxe algumas notícias. Por exemplo, Rodrigo Maia, pra gente entender a questão do símbolo autoexplicativo. A denúncia contra o jornalista Glenn Greenwald é uma ameaça à liberdade de imprensa. Jornalismo não é crime. Sem jornalismo livre, não há democracia. Peraí, jornalismo livre? Mas isso daí não é jornalismo livre. Isso aqui é um símbolo autoexplicativo, que na verdade existe um vazamento ilegal de mensagem. Existe um hackeamento. Tá entendendo? Não é um jornalismo livre. O que existe é um hackeamento. É igual o Estado proletário, que só tem um proletário. Então não é jornalismo livre. É um hackeamento que aconteceu. E não há democracia. Mas peraí, o que é democracia para Rodrigo Maia? Porque vocês acham que o Brasil é uma democracia? A vontade do povo, ela exerce realmente assim a direção pro que o Brasil deve seguir? Ou não? Ou é a vontade de uma minoria que compõe o establishment? Então, é um completo símbolo autoexplicativo, é um pseudo-conceito, é um simulacro de realidade. Outro exemplo aqui, ó, do Pavinato, o advogado lá, né, relacionado ao MBL, que até o Arthur retweetou. Roberto Alvim, em sua ode cultural ao nazismo, parece um sujeito possuído em possessão demoníaca, um fanático, alguém prestes a cometer um crime tenebroso, é a expressão do pior dos pesadelos. Tipo assim, foi uma ode cultural ao nazismo? Realmente foi? Tipo assim, tinha uma suástica ali? Tinha a foto de Hitler? Tinha alguma coisa? Não. Tem um elemento ali que é o vídeo de Wagner, aí tem a cruz na mesa, o tom que teve, a paráfrase, mas aquilo ali é nazismo? Foi um discurso nazista? Você pegar assim, não, isso aqui, ideologicamente, eu vou pegar ali o Mein Kampf de Hitler, é um discurso nazista mesmo, como ele tá afirmando? Não, não é. É um discurso horrível, porque ele parafraseou um cara lá do governo nazista, né, o Goebbels. Ele falou toda aquela estética ridícula, mas é algo nazista? Dá pra você falar que o Roberto Alvim é nazista pelo aquele vídeo? Não é, cara. Então, é um símbolo autoexplicativo, quer taxar. Outra aqui, ó, de Marcelo Freixo. O sósia de Hitler, o da direita, o sósia de Hitler. É mesmo. Concorreu a vereador pelo ex-partido do presidente. Quando recebeu a doação de Flávio Bolsonaro, a foto foi tirada após ser proibido de discursar a convite do Carlos Bolsonaro. Por causa do traje. Não é de hoje o fascínio do clã pelo nazismo. E assim, velho, o que é que tem... Quer dizer que Bolsonaro é viciado em nazismo? Tipo, por essa foto aqui, o que é que tem a ver, velho? O que é que tem a ver isso aqui, bicho? O cara tem um bigode normal, não é nem um bigodinho assim curtinho aqui no meio, da largura do nariz. O que é que tem a ver? Vocês estão entendendo o que é? O diálogo brasileiro, principalmente da esquerda, é completo de símbolos autoexplicativos. Eles falam que a gente propaga censura. É censura? Não! Foi vilipêndio da fé a questão do Porta dos Fundos. Não foi censura. Ali foi crime. Então é o tempo todo eles criando essas palavras que não descrevem a realidade. Então, a gente tem que analisar tudo isso quando a gente for fazer uma análise no discurso de alguém. Sabe? Não é só comprar o discurso que o cara disse. A gente tem que fazer análise. O que é que esse cara quis falar? E quanto, sei lá, em teoria, mais inteligente a pessoa é, mais ela consegue dominar esses níveis de discurso diferente. E aí que a gente entra na terceira e última parte do vídeo, que é o curso sobre política e cultura no Brasil. Esse aqui é a parte mais curta. E nesse curso aqui, olha lá, fala de diversas coisas, sabe? Diversas coisas. E ele fala sobre uma coisa assim específica, que é o tempo. Ele fala a questão do tempo. Mas o que seria o tempo?
é a questão de você analisar, sabe, os discursos só no seu período de tempo. Quando você ainda analisa um discurso, você tem que pensar assim, pô, o que é que esse cara pretende com esse discurso ao longo, sei lá, de 5 anos, 10 anos, 20 anos e por aí vai. O que é que esse movimento, sabe, MBL, pretende daqui a 5, 10, 15, 20 anos ao propor hoje o impeachment, a estar fazendo hoje, por exemplo, o MBL fez um vídeo sobre lá, né, os impeachment, por lá, eles escreveram um livro e por aí vai. Vocês acham que a intenção deles, né, daqui a 20 anos, tem um livro de história que quando ninguém mais lembrar o que aconteceu, porque ninguém lembra das aparências, o pessoal não tava lá, o jovem que acabou de nascer, ele vai pegar o livro e ele vai achar que o MBL foi o salvador da pátria? Será que não tem isso? Será que eles não estão jogando pelo tempo? E aí o professor Olavo fala do problema de você tentar lutar sozinho contra um movimento. Por exemplo, o movimento comunista tá aí há 300 anos. Bolsonaro, gente, vai ficar 8 anos no poder. E depois acabou. Vocês acham que o cara que vai vir depois vai fazer tudo o que Bolsonaro deixou 100%? Se for o filho do Eduardo, acho que até vai. Espero que seja Eduardo. Mas se for outro cara? Então, o poder de Bolsonaro enquanto presidente tem prazo de validade, é 8 anos. Diferente de um movimento como o comunismo, que é um movimento internacional. Então, na escala de tempo, como ele está jogando longo prazo, ele vai vencer. O MBL, ele não é um movimento que está aqui na eleição de hoje, sabe, exercendo um cargo de deputado, é um movimento político que vai levar tempo. O Renova BR é um movimento político de a longo prazo. Estão formando, esse ano aí já tem mais de 1.400 pessoas. O Novo é um partido político. A gente está tentando criar nosso primeiro partido político. Aqui tem essa foto que você vai mostrar, né? A Jovem Pan, quantos anos a Jovem Pan tá aí? Jovem Pan, Globo, Folha. O Brasil passou pelo regime militar, Nova República e por aí vai, diversos presidentes, e as empresas estão aí, sabe? Sai presidente, volta presidente e a empresa tá lá. Então, quando você tem um movimento político, um movimento cultural, um movimento intelectual, isso é muito mais forte do que um carguinho, gente. Então, por exemplo, até a questão do Coppola. Velho, o Coppola, quando você olha ao longo do tempo, pensa assim, se comprovar que o Coppola nunca foi conservador, vamos que só supor, se isso que comprovar, será que não dá pra ler então que o discurso dele, já no Jovem Pan, já foi tudo de caso pensado, para ele gerar essa ideia e promover o novo, num período lá de 10, 15, 20 anos e por aí vai? Vocês conseguem entender essa questão do tempo? O ideal é que vocês façam um curso. Aqui é só para dar assim, uma ideia de como é difícil fazer realmente assim uma análise política. Como os dossiês, no final das contas, vai ter algo assim que sempre vai requerer uma análise que não é 100% precisa. Por quê? Porque a gente não conhece as aparências. Eu não tô dentro da cabeça de Caio Coppola. Eu não tô dentro da cabeça de Kim Kataguiri. Eu não tô dentro da cabeça de Arthur Moledo Duval. Eu não tô na cabeça de Vera Magalhães. Eu não sei qual é o plano que eles têm. A única coisa que dá é o quê? É comparar os discursos, é comparar as notícias, sabe? Fugir da doxa, fugir do discurso. Ah, porque, sei lá, a Fernanda Oliveira, que o Fefito falou, se lembrando a dona da noite, eu vou acreditar que eles estão aqui só se juntando pra comemorar Vera, eles não estão falando mal de Sérgio Moro, eles não estão falando mal do governo, não estão falando nada, eu não acredito aqui no que ele disse. Tá entendendo? E aqui, chegamos aqui ao fim, né? Por exemplo, só questão de notícia. O Felipe Sabará, que vai ser candidato, que já é pré-candidato, né, à Prefeitura de São Paulo pelo Novo, amigo da namorada de Caio, que é assessora do Dória, o cara tá aqui, ó, na época do escândalo da ração humana, que o pessoal lá chorou e por aí vai, sabe? Que queria dar lá, basicamente, uma ração pro pessoal comer. E aí? Aí você junta todos esses pontinhos assim de Caio, você vai juntando, não, mas a doxa de Caio, o discurso dele é bom. Você esquece da questão da influência de algum assunto que ele pode querer lidar, sobre a influência sobre a própria imagem dele, sobre algum símbolo explicativo que ele possa querer dar. Por exemplo, aquele discurso de Caio, que ele fala do acordão, das hienas, que Bolsonaro é uma leoa, que tá protegendo o filho e por aí vai. Olha quanta coisa tá naquele discurso, quanta narrativa ele não criou. E aqui, para mostrar a questão só do movimento, do tempo, esse vídeo aqui, ó, no Congresso do MBL, no único vídeo tem Kim Kataguiri, André Marinho, que é o filho de Paulo Marinho, que é o suplente de Flávio Bolsonaro. Se Flávio Bolsonaro cair, quem assume é o pai dele. André Marinho, que é líder, né, do Lead Futuro, que é da empresa Dória, era da empresa Dória, não sei se desfizeram. Arthur Moledo Duval. Paulo Ganimi, que é do Novo e do Renova BR, também tá aqui.
e até o Ferreirinha, o Felipe Ferreira, aí, o youtuber. Então vocês entendem por que Olavo de Carvalho não erra? O meu aqui é o resumo do resumo do resumo de Olavo. Vocês acham que uma aula de Olavo vai ser assim simplória igual foi esse vídeo aqui? Mas eu acho que eu pelo menos consegui mostrar pra vocês a complexidade que é pra fazer uma análise política correta ou não. E por isso que a grande mídia sempre erra. E por isso que gente como Evandro Pontes, como Flávio Morgenstern, tem uma chance de acertar, não. Tipo assim, tem uma assertividade muito maior. Alan dos Santos do Terça Livre, sabe? Lilo Vlog. Então, gente, pelo amor de Deus, ó, tem que abrir a cabeça. Não pode comprar o discurso, tem que lembrar da episteme. Então volta no curso, vai lá no Teoria Geral do Estado, do professor Olavo, ele vai explicar isso aí tudo aí da análise do discurso. Então chegamos ao final do nosso vídeo, como sempre, nossas pautas. Lembrar, né, de lutar pelo fim da ofensiva do Foro de São Paulo. Lembrar de pressionar a base aliada pra gente tentar fazer um plebiscito, gente. E aí o Bolsonaro não vai depender do Congresso. Lembrar de militar o nosso candidato já agora em 2020. Lembrar em Bolsonaro em 2022. Quem é o mandante, gente? E o impeachment do Sapão. Então, fico por aqui hoje. Deixo pra vocês minhas redes sociais. Tem um episódio no Metástase, que é o episódio 5, Olavo e Lambada Doce Proibida, falando sobre microdecisões, que aí eu vou falar muito sobre essa questão do tempo. É uma coisa que eu pego de outro curso de Olavo, que é o Consciência e Mortalidade da Alma. Aí no podcast eu dou mais uma aprofundada um pouco maior, então você pode ver, é um complemento aqui para esse vídeo, faz aqui também um sentido. E no mais é isso. Forte abraço a todos e estarei de febre. Estarei de volta em breve, possivelmente amanhã. Amanhã acho que eu vou fazer uma live. Amanhã acho que a gente vai fazer uma live, bater um papo, quero ver se chama os meninos e a gente vê aí o que a gente fala. Falou, galera!